Meu Deus e Pai, diante da tua presença, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, primeiramente pelo Senhor estar aqui conosco, pela tua presença que já está aqui conosco. E te pedir, Pai, direcionamento nessa reunião, Pai, direcionamento, Pai, nesse momento onde nós estaremos partilhando o pão, onde o Juan estará partilhando aquilo que o Senhor colocou no coração dele conosco. Peço, Pai, a tua bênção, Pai, sobre a vida dele, Senhor. O teu direcionamento no falar dele, Pai. Em nome de Jesus, sim peço, Pai. Amém. Juan, tá contigo, meu irmão. Boa noite, então, galera. É sempre um prazer estar com vocês. Acho que eu mandei mensagem pro Bruno, acho que ele não viu. Na semana passada não participei. Tava bastante cansado do trabalho e acabei que eu dormi bem mais cedo e deixei passar a reunião. Queria pedir desculpa aí para vocês que eu não pude participar, mas graças a Deus hoje nós estamos aí. Queria pedir que vocês que estão com suas Bíblias, a gente abrir no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, para a gente fazer a leitura. Quando todo mundo tiver aí com suas Bíblias abertas em Tiago, a gente faz a leitura. Aí vocês vão falando aí nas mensagens, se todo mundo já conseguiu achar. Tiago, capítulo 4. Amém, então? Tiago, capítulo 4, a gente vai ler o versículo 4. Amém? Tiago capítulo 4, versículo 4. Então vamos para a leitura, que vai dizer o seguinte: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. Nos abençoe, Pai, nessa noite. Que os nossos ouvidos, Senhor, estejam atentos, Senhor, a escutar aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. E que os nossos corações, Senhor, sejam, Senhor, terra fértil, Senhor. Que a Tua palavra possa germinar no nosso coração. Abençoa cada pessoa que está aqui. Que tudo que venha que ser dito aqui nessa noite não venha de mim, mas que venha de Ti. E que todos nós possamos, Senhor, ser abençoados, Senhor, com a ministração da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, Tiago capítulo 4, versículo 4, como ficou bem óbvio, né? Tiago está abordando o assunto que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, essa palavra que Tiago usou aí para mundo, ela vai significar cosmos. E essa palavra, ela sempre é empregada no sentido, nesse contexto, né? Ela é sempre empregada num sentido ético que traz uma ideia de indicar uma sociedade corrupta, ou um princípio do mal que opera sobre os homens. E esse mundo aqui, essa sociedade humana com seus valores, princípios e filosofias, vivendo a parte de Deus.
Ou seja, esse sistema que rege o mundo é um sistema anti-Deus. E a gente há de concordar que quando a gente se torna amigo do mundo, a gente comete uma espécie de adultério espiritual. O reverendo Hernandes Dias Lopes chamou isso de adultério espiritual. Quando a gente diz que nós somos de Deus, diz que nós somos do reino de Deus, mas nós traímos a Deus quando nos tornamos amigos do mundo. Lá em Apocalipse 17, ele vai falar da grande meretriz. E a gente pode ver que no capítulo 17 de Apocalipse, ele faz um contraste. No capítulo 17, ele fala da meretriz, das características da meretriz, e um pouco mais antes ele fala da noiva. Então ele faz esse contraste entre a meretriz e a noiva. Lendo um pouco, eu vi que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele chamou esse contraste como sendo a meretriz representando uma falsa religião e a noiva a verdadeira religião. Mas quais são as características da meretriz? O que ela trazia consigo? O capítulo 17 de Apocalipse vai dizer que em sua mão ela portava um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então ela trazia consigo todo essa gama de coisas, abominações. E hoje em dia, principalmente no nosso tempo presente, a gente tem vivido um tempo em que a igreja, ela tem, eu vou colocar a igreja, vou falar de uma forma geral, a igreja, ela tem se prostituído com os governos desse mundo. A gente tem deixado de lado as escrituras e estamos colocando a nossa fé nos governos desse mundo. Só que a gente ultrapassa os limites da nossa cidadania e depositamos nas mãos dos homens a esperança que devia estar em Deus. Nós substituímos a ética cristã pela ética humana, substituímos o evangelho pelas ideologias desse mundo. Nós damos a honra e a glória da nossa liberdade, que é garantida em Cristo, nós damos aos homens. Então, algumas semanas atrás, nós comemoramos a Reforma Protestante. E o que significa reforma? Reforma é retorno ao original, retorno àquilo que era. E foi muito pregado durante a Semana da Reforma de que a igreja precisa passar por uma nova reforma, porque a gente precisa voltar às Escrituras. A gente precisa parar de comungar do cálice da meretriz, porque a gente tem bebido esse cálice como igreja. Eu coloco todos nós, claro que não são todos, mas eu coloco todos nós nos referindo à igreja. Grande parte da nossa igreja, ela se prostituiu, ela colocou a sua esperança num governo que não é o governo celestial. Ela colocou a sua esperança de que a salvação, a solução para esse mundo está nas mãos de um governo terreno, sendo que não está, porque o reino de Deus ele não é um reino terreno. O reino de Deus ele é um reino celestial, ele é um reino que não é deste mundo. A nossa casa não é aqui. Então, a nossa esperança tem sido colocada nas mãos desses homens. Mas, voltando ao que o Tiago está falando, por que nós nos tornamos amigos do mundo? A amizade com o mundo ela começa de uma forma muito gradativa. Porque lá no versículo 4, ele diz, essa
nós nos tornamos amigos do mundo de uma forma gradativa. Porque, primeiro, nós nos tornamos amigos do mundo. Tiago capítulo 4. Nós nos tornamos amigos do mundo. O que os amigos fazem? Os amigos, eles andam juntos. Eles compartilham. Só que a segunda coisa que Tiago ensina para a gente lá no capítulo 1, do versículo 27, a gente não vai ler, mas se vocês quiserem anotar a referência para poder ler depois, pode ficar à vontade. Tiago capítulo 1, 27. A gente começa se tornando amigos do mundo, a gente anda junto, a gente compartilha das coisas do mundo. Esse é o início de uma amizade com o mundo. Só que, uma vez sendo amigos do mundo, andando junto, compartilhando, a gente passa a ser contaminado pelo mundo. A gente compartilha dos mesmos gostos. Porque aquilo vai nos contaminando e a gente vai tomando gosto. Só que lá em 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17, o terceiro estágio, que é quando nós passamos a amar o mundo. Uma vez que nós andamos juntos e compartilhamos dos mesmos gostos, nós passamos a amar aquilo. A gente passa a amar aquilo que o mundo oferece, a gente passa a amar aquilo que o mundo é, a gente passa a amar as ideologias desse mundo. E a quarta coisa é que a gente se conforma com esse mundo. Romanos 12, 2, andando junto, compartilhando os mesmos gostos e amando, tudo que ele faz agora, tudo que ele oferece é legal, é bacana pra gente. Então, esse processo que Tiago está falando, gradativo, de nos tornarmos amigos do mundo, ele só tem uma consequência, que é lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 15. O resultado de sermos amigos do mundo é sermos condenados com o mundo. Só que agora, ao contrário da grande meretriz, Apocalipse 21, 9, vai descrever a noiva do Cordeiro. Ele vai dizer assim, ele me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu, a qual tem a glória de Deus. Então, essa é a diferença de uma igreja que é amiga do mundo e de uma igreja que é amiga de Deus. A igreja que é amiga de Deus, ela tem a glória de Deus, ela está cheia da glória de Deus. E qual é a conclusão disso? É necessário que a gente retorne às Escrituras. Porque toda idolatria, toda imoralidade praticada pelos governos desse mundo, é necessário que a gente abdique disso. É necessário que a gente não idolatre esses sistemas terrenos. A nossa esperança de que esse mundo, a nossa esperança da nossa paz, ela precisa estar em Deus. A gente não pode colocar nas mãos dos governos desse mundo a nossa esperança. A gente não pode achar que a solução para os nossos problemas sociais, para os nossos problemas éticos, esteja nas mãos dos governos desse mundo. Não é coerente que um cristão seja adepto de qualquer ideologia que não proceda das Escrituras, porque a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Não existe outra ideologia, não existe outra revelação, não existe qualquer ideologia pregada por esse mundo que nos traga a esperança e a solução para esse mundo. Só existe uma solução para esse mundo, é arrependimento. E esse arrependimento a gente só encontra quando nós temos um encontro com Jesus. Quando nós temos um encontro com Jesus, a gente tem uma verdadeira consciência de pecado. E essa consciência de pecado nos leva ao arrependimento.
Essa é a nossa salvação, a nossa única salvação. A gente não pode achar que aderindo às ideologias, por mais boas que aparentemente elas sejam, a gente não pode colocar nossa fé, nossa esperança nela. A gente não pode substituir, porque eu vejo muitas pessoas substituindo o evangelho por suas ideologias humanas, por suas ideologias mundanas, colocando a sua esperança nisso, de que a solução está nisso, quando não está. A gente sabe que a nossa salvação, ela está somente em Cristo, e somente através das Escrituras, somente através do Evangelho de Jesus Cristo, que pela nossa fé, que nós seremos salvos. A solução para a nossa vida, a solução para a nossa morte espiritual, porque um dia nós estávamos mortos, e a gente encontrou vida quando Cristo nos alcançou, não quando as ideologias desse mundo nos alcançaram. Então, toda a imoralidade praticada por esses governos desse mundo, toda a idolatria, ela precisa ser anulada. A gente precisa parar de comungar do cálice da meretriz. É um cálice que seduz, para que nós sejamos amigos de Deus, e uma vez sendo amigos de Deus, inimigos do mundo. Para que tudo isso que Tiago está nos ensinando se torne uma verdade na nossa vida. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Mas não, que nós nos tornemos amigos de Deus, que nós possamos rejeitar todas as ideologias, tudo que oferece uma solução ilusória, uma solução momentânea. Não, a nossa esperança, a nossa salvação não é uma ilusão, não é momentâneo, é uma salvação eterna, é na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nessa noite a gente possa levar essa palavra no nosso coração, que nós possamos rejeitar toda e qualquer amizade com o mundo, que nada que venha desse mundo nos contamine, para que a gente não possa chegar no estágio em que a gente comece a substituir o evangelho por essas ideologias, para que o nosso coração seja tomado da glória de Deus, que nós sejamos cheios do Espírito Santo e que a gente não ame esse mundo, que a gente não se conforme com esse mundo e que a gente não seja contaminado por esse mundo. Perdão. Então, que nessa noite a gente possa levar essa palavra no nosso coração e que você seja abençoado com essa palavra e que o Espírito Santo ministre no coração de vocês a pensar sobre isso. Eu acho que eu dei uma corrida, mas é isso que eu tinha, é isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração para trazer nessa noite. Então eu agradeço a minha oportunidade e vocês podem ficar à vontade para acrescentar, para poder falar alguma coisa. Amém?